Seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast da voximais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Mais uma vez aqui com a gente, o Matheus. É isso aí, um prazer inenarrável estar aqui novamente, contando mais uma bonita história de vida. E aproveita e já deixa o like, se não nos segue, não deixe para depois, comece a nos seguir e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas também. Tem muito interesse em conhecer essas histórias de sucesso. E eu reforço, curte e compartilha aí. Isso aí. Quanto mais pessoas tiverem essa informação, mais a gente vai poder contribuir, né, com a nossa audiência. Isso aí. Pessoal, nosso convidado de hoje é médico, especialista em ortopedia, mas o cara não quis saber muito disso aí, não. Hoje em dia, ele largou a medicina e se dedicou 100% ao empreendedorismo. Seja bem-vindo, Vanderlei, a nossa audiência agradece em ter você por aqui. Obrigado pelo convite, fico muito honrado, muito feliz de poder compartilhar esse momento com a Vox. Espero poder contribuir aí com algumas informações, né? No nosso segmento, né, que a gente atua em Santarém região. Legal, ótimo. Maravilha. A pergunta logo, quando eu fiquei sabendo disso, cara, como é que é? Eu acho que é o sonho da maioria da população é ser médico. Você trocou, meu. Vamos começar por esse lado logo aí, Vanderlei. Como é que foi essa troca aí? Como é que deu isso na sua vida e tal? Como é que foi essa parte aí? Na realidade, eu fui médico, acho que por acaso, né? Porque eu até digo que eu nasci no comércio, né? Eu sempre fui muito comerciante, meu pai era comerciante, e eu nasci no interior do Maranhão, e o quarto do meu pai, onde eu nasci, porque eu nasci em casa naquela época, era atrás do comércio, né? Então, daí vem a história. Eu, médico, e até contei isso agora na ACES, na nossa homenagem que nós recebemos, eu como médico, né, com poucos anos de medicina, já estava com lava-jato, né? Então, a veia empreendedora estava ali. Mas a história começou lá com 10 anos de idade, porque meu pai era comerciante, sempre foi, e eu sempre querendo, né, participar do comércio. Naquela época, a cidade do interior, tinha um bairro afastado da cidade que não tinha energia, então eles usavam as lamparinas a querosene. Sim, lembro disso. O comércio não tinha CGC na época, né, que é o nosso CNPJ hoje. E eu peguei uma bicicleta cargueira, colocava um pacote de cigarro na frente e saía para vender nesse bairro afastado da cidade. Eu vendia o cigarro e comprava deles a lata de querosene vazia, aquela lata de 20 litros. Sim, que eles usavam para colocar na lamparina. Na lamparina, vendia no litro. E também comprava lata de bolachas vazias, porque eles vendiam bolacha naquela época a granel. Eles pesavam bolacha, enrolavam no papel, e eu comprava aquelas latas vazias, amarrava na bicicleta cargueira, vinha andando de lado e vendia as latas para o papai. Porque o papai vendia para os colonos, para os agricultores na época, para eles armazenarem mantimentos, milho, feijão. Farinha, então, né? Qualquer coisa. Isso com 10 anos de idade. Caramba, muito com 11 anos eu disse, agora eu quero ir para a feira. E fui para a feira, vender na feira. Acordava às 5 da manhã, ia lá na distribuidora, pegava batata, tomate, cebola. Era uma banca desse tamanho aqui mais ou menos, divididazinha, balança de pêndulo, e eu ficava lá com 11, 12 anos, sozinho, das 6 da manhã, 7 da manhã, até meio-dia, papai vinha, pegava o que sobrava, levava para o comércio, e eu ficava na feira fazendo isso. Depois, eu queria vender picolé na rua, aí ele disse, não, picolé na rua não. mas sempre gostei de... Eu, como médico, no 3º ano de medicina, essa foi a experiência mais importante, porque eu acho que quem faz isso, aí, se não aprendeu, aprende a vender. No 3º ano de medicina, chegou uma pessoa do Maranhão, de São Luís, atrás de um médico, de um estudante de medicina, que tivesse carro
para vender livros. Agora você imagina, o cara, estudante de medicina, que tivesse um carro, já tinha uma condição razoável. Sim. Com certeza. Vai vender livro? Não vai. O cara rodou. Devia ser algum nível da área, né? Da área. E o pior, tinha que vender em dupla. Disse que o cara passou lá uns 3 dias procurando na faculdade e ninguém encontrou ninguém. Ele estava indo embora já e alguém falou de mim. Rapaz, eu conheço um maranhense ali que acho que ele gosta de vender alguma coisa. Cara arrochado. O cara foi lá falar comigo. E eu conversei com ele, disse, cara, eu vou pegar esse teu livro para vender. Eu lembro que eu morava numa república nessa época e foi uma gozação, porque... Isso era no Maranhão? Não, isso já é Belém. Belém, medicina, terceiro já. ano da faculdade. E aí eu peguei esse livro para vender. Nunca esqueço, eram 70 coleções, fui motivo de gozação 2 dias. Aí eu tive que ir atrás de um companheiro, outra dificuldade, porque tinha que ser em dupla. Aí eu conheci um rapaz também que vendia plano funerário, que também fazia medicina. Eu disse, é melhor vender livro do que plano funerário, né? Com certeza. E aí ele veio trabalhar comigo. Nós começamos nós dois a vender livros. Tínhamos que ir de branco, tinha toda uma estrutura, projetor de slide, fazia uma palestra sobre primeiros socorros e depois a gente distribuía as coleções. Então, assim, eles disseram que eu ia passar um ano para vender 70 coleções, aí gozação, morava com mais 3 estudantes de medicina na época em Belém, numa república, num apartamento. Primeiro dia de vendas na escola, a gente ligava para a diretora, pedia um tempo de aula para a gente fazer isso. E a gente foi na primeira turma, levamos umas 10 coleções, vendemos mais de 20. Na primeira turma. Fomos fazer duas salas por noite. Na segunda, praticamente acabaram nossas coleções, vendemos mais de 40 coleções, né? 2 dias? Em 2 dias. Caramba. E daí começou a história com livros. A partir desta data, papai nunca mais me deu R$1. Ali já foi essa independência. Minha independência financeira. Já começou por ali. Com um mês, eu tinha umas 15 duplas vendendo livros em Belém. Aí você já não vendia mais, já era supervisor. Já era supervisor. Já terceirizava. Eu já ficava marcando as escolas para as duplas irem vender. Nós fomos a capital, né, que mais vendia coleções no Brasil. O dono da empresa era de Recife, era médico, inclusive, também. Já pediu para mim abrir uma representação foi crescendo o negócio, em Manaus e Macapá. Eu fui, mas lá não deu certo, a gente ficou em Belém. Mas eu me formei vendendo livros. Terminei, passei para minha irmã, que também formou em medicina, depois para um cunhado, depois para outro irmão. E a família ficou vendendo livros em Belém, acho que uns 7, 8 anos. E a partir daí foi minha independência financeira. Esse foi então o seu primeiro negócio, digamos assim, maior, né? Sim, já foi. Bem formalizado, né? Estruturado. E foi uma lição para mim, porque assim, eu aprendi que nada é difícil de se vender. Desde que você consiga trabalhar, né, a forma de se expor isso, de se apresentar isso. Por que a gente vendia? Porque a gente chegava com a coleção, a gente falava sobre o produto, a gente era treinada para falar sobre isso, despertar a curiosidade no que tinha naquela coleção, e se a pessoa quisesse, ele já ficava com a coleção, sem dar R$1 para a gente. Ele assinava uma fichazinha que mandava para a editora mandava um carnê para ele pagar. Então, assim, o cliente se sentia prestigiado por apresentação que a gente fazia com o projetor, né, o estudante de medicina, e ele se sentia valorizado porque a gente confiava nele, a gente já entregava a coleção antes de receber. Lógico que a editora tinha alguns canos, mas ela trabalhava com essa margem.
Sim, Então, sempre tem, né, mas sempre tem, qualquer área, todas as áreas. toda área tem. Mas isso foi, assim, isso era o grande tchan para você. Tanto é que, assim, a gente repetia, a gente fazia as escolas de Belém todas... Sem WhatsApp, né? Sem WhatsApp, sem nada, né? Nessa hora. Sem celular, né? Ligava com telefone fixo. E aí a gente... Eu fugiu agora um pouquinho aqui. Da parte dos vídeos, você falou na confiança, né? Que eu via que era uma confiança tripla. Você falou do até porque quem ia comprar se sentia valorizado, e a parte como vocês faziam a apresentação, e vocês como estudantes de medicina, olha a credibilidade Sim. que dava para o negócio. Né? Era isso que eu ia falar. A gente fazia as escolas todas no ano em Belém. Era só estudante de segundo grau. No outro ano a gente voltava. E era praticamente, não tinha como mudar muito o conteúdo da coleção. E a gente já tinha feito todas as escolas. Então a gente colocava, a editora colocava um encarte. Eu lembro que apareceu sobre AIDS, né? Foi na época que AIDS, né, tratava muita gente. Sim. E aí tinha um encarte na coleção, a gente falava sobre a AIDS, e a AIDS o encarte fazia você vender a coleção. Entendi. Né? Vanderlei, tu falou sobre a questão da independência financeira, né, da representação que tu abriu. Isso foi mais ou menos com qual idade? Tu disse, a partir daí eu já tive minha liberdade financeira, minha independência financeira, né, e não precisei mais que meu pai me ajudasse. 19 anos. 19 anos, isso no quarto, sexto período. Terceiro ano de medicina. Terceiro ano de medicina. Tinha 19 anos. E a partir daí o comércio seguiu na vida, Sim. mesmo com medicina. Sim. Mas uma pergunta interessante, você falou que a medicina foi meio por acaso. Como foi para escolher o curso de medicina? Assim, É federal, né? eu fiz estadual. Assim, a medicina na época, para quem gosta, eu gostava, sempre gostei muito de estudar também, sempre fui um aluno muito, né, dedicado. Tanto é que eu passei no primeiro vestibular com 15 anos. Eu fiz... Antes de concluir. medicina, porque eu fiz... No tempo do segundo grau, né? Agora é fundamental. Médio, eu fiz um ano de contabilidade. E aí, no segundo... Aí eu até estava gostando, porque eu gostava sempre do comércio. Mas assim, a medicina na época, para os pais era muito orgulho. Eu sempre admirei, sempre, né, gostei também. Esse agora ainda é, na época, muito mais, né? E aí, no segundo semestre, né, de contabilidade, eu digo, não, eu vou fazer medicina. E aí fui para um cursinho, começamos a estudar no início de agosto, e estudamos até o dia da primeira prova, sem parar um dia. Eram 3 colegas na época, e os 3, a gente fazia cursinho de manhã, faculdade à tarde de contabilidade, eu fazia, e estudávamos à noite para o vestibular de medicina. Chegou a gente estava todo dia até 2, 3 da manhã, tem dia que virava, amanhecia o dia. Aí teve uma época que a gente não aguentava mais ir para o cursinho de manhã, estava dormindo de manhã, a gente pagava o cursinho e parou de ir para o cursinho. E a gente ia só com o professor tirar dúvida. E eles ficavam muito interessados, porque eles sabiam que nós estávamos estudando muito. E o pessoal de cursinho gosta muito disso, porque eles põem propaganda, aprovados, né, alunos. Então, assim, o cara parava a aula e ia lá com nós 3, qual é a dúvida de vocês? Para mim, todas as matérias, química, física. E foi assim, aí estudamos uns 6 meses e passamos os 3 de medicina no vestibular. Vestibular de medicina. Sim, na época. Quando você falou da dedicação do estudo, ela vinha muito por sua parte, pelo apoio também do pai e da mãe, ou era assim, um conjunto? Ou você sempre foi um cara mesmo super... assim, a gente tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Muito de Deus. Porque meu pai estudou até o 2º ano primário e minha mãe conseguiu concluir o primário. E nós somos 7 irmãos, né? Eu tenho um irmão que é especial, que é gêmeo com uma irmã minha que é odontóloga, mas dos 7 só não formou o especial. Né? Então, assim, e com pais que não tiveram a oportunidade, né? Sim. Mas eles sempre lutaram, fizeram todo o esforço para que os filhos, né? Tanto é que, assim, quando nós morávamos em Altamira, e quando estávamos 5 em Belém, eles foram
embora para Belém, para ficar com a gente. Uhum. Aí nós começamos a formar e começamos a voltar para Altamira. E aí eles voltaram. A importância do apoio da família, mas sempre família, né? nos apoiaram. Sempre, né? Agora, assim, você, pelo que eu percebo, você tem uma dedicação, né, Matheus? Acho que ele tem uma dedicação, um foco muito grande. Porque empreendedor geralmente tem isso, né? Senão não seria empreendedor, né? Verdade. Você falou desde a época que vendia lá o cigarro, a estratégia era já voltar, já não perdia perdia a viagem, porque já trazia outro produto. Exatamente. E assim sucessivamente. Né? E outras histórias que a gente conta aqui também tem muito disso, de a gente ver essa veia empreendedora através da coragem, através realmente do foco de querer vencer na vida e realmente de querer construir o seu próprio negócio. Então, assim, a história das pessoas que têm esse empreendedorismo muito forte tem muito a ver com essa noção de mundo, essa noção realmente de querer vencer e essa noção de, pô, eu tenho coragem de tentar. Você falou, teus colegas te zoavam ali no apartamento, mesmo assim você foi lá e fez e deu muito certo. Tanto que, pô, ganhou uma representatividade aí para outros estados muito grande. Vanderlei, a venda, assim, na tua concepção hoje, a gente sempre está vendendo alguma coisa, né? Vende uma ideia, vende um produto, vende a imagem, vende qualquer coisa, principalmente hoje com as redes sociais. Um bom vendedor para ti, assim, independente se trabalha com você ou se você admira de conhecer aquela pessoa de outro lugar, o que aquele vendedor precisa fazer? O que ele tem que ter um quê de especial? Porque parece que tu tem muito disso, de ser um bom vendedor, sempre foi assim. Mas o que tu vê nesse vendedor que torna ele especial? Primeira coisa, tem gostado do que você faz, tá? Eu acho que isso aí é fundamental. Esse estímulo do prazer, né, de estar vendendo aquilo que você gosta, né, no ambiente que você gosta, é fundamental. O segundo é conhecer. Né? Você precisa conhecer aquilo que você se dispõe a vender. Tudo que você for se dispor a vender, você tem que conhecer. E o terceiro, você até falou no início da colocação sua, é foco. Eu li um livro, Douglas, o autor, ele é um juiz federal, que ele tem até um best-seller, que é Como Passar no Concurso Público. Ele é um juiz federal, cristão, e eu li um livro dele que chama As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Ele coloca alguns pontos que são importantes para que você possa ter sucesso na sua vida profissional. E uma que ficou na minha memória foi a que você falou, foco. Né? Então, eu acho que isso é algo fundamental para que você possa... Eu confesso que eu cheguei a uma época da minha vida que você acaba na intenção desse empreendedorismo desenfreado, ou de achar que quanto mais, melhor, né? Você acaba... eu fiz alguns negócios que depois me arrependi, que não foram legais, porque você acaba perdendo foco, se você tem muita coisa. Então, eu acho que foco é fundamental. E hoje, né, o que eu posso ensinar é assim, prepare, organize, entendeu? Está caminhando legal, está sólido no teu negócio, aí você parte para outro. Mas assim, vários negócios ao mesmo tempo, sem solidificando os negócios, é arriscado. O João até outro dia estava conversando comigo sobre isso. Ele disse que ele já passou por uma situação, então ele chegou à seguinte concepção, o João Pingari, né? Sim. Ele disse que é melhor ter um negócio bem estruturado, a pessoa focada ali, do que ter vários negócios meio que... Se você perguntar para o João quem disse isso para ele, tá? Fui eu que disse. Pronto. Porque o João, nós somos, além de muito amigo, nós somos irmãos, né, em Cristo. É o João, ó. É isso. E a gente acompanhou, ele estava ontem comigo até na célula, e eu até toquei nesse assunto, porque assim, o João me ensinou muito de Bíblia, porque ele era uma pessoa que foi convertido bem antes de mim, ele é bem... e eu ensinei para ele um pouco dessa experiência, porque eu já tinha uma certa idade, uma experiência maior nesta área, e quando eu conheci o João, ele estava vivendo esse momento de expansão descontrolada,
né? E que Ele ficou um pouco afoito nesse sim, momento. exatamente. Ele conta a história dele. E que ele teve que recomeçar, né? E foi nessa época que eu dizia, João, devagar, calma, bora consolidar isso aqui, vamos... E essa é a lição que eu tenho para mim hoje, né? Eu já tive muito mais negócios do que eu tenho hoje, né? Por quê? Porque os meus negócios agora estão consolidados. Eu só cresço a partir disso. Legal, maravilha. E a gente fugiu um pouco lá também. Você saiu quando formou e quando resolveu sair realmente, parar de... Você exerceu uma profissão? Sim, né? eu exerci 17 anos. Por onde? Mas 7 anos em Altamira, né? Eu trabalhei 5 anos na Fundação Nacional de Saúde, que era a antigo CESP, né? Que é o Hospital Municipal aqui hoje, sim. que é em Altamira, o Hospital Municipal hoje também. Era uma entidade federal. Aí se especializou, né? Saí, já formado, né? Aí eu terminei, saí da fundação, fui para a empresa privada em Altamira, fiquei mais 2 anos. 2 anos depois eu construí um hospital em Brasil Novo. E lá eu fiquei 10 anos. O hospital era nosso. Era um hospital privado conveniado com o SUS. Entendi. Aí chega um momento... Brasil Novo é 46 quilômetros de Altamira. É bem próximo. É bem próximo. Na realidade, assim, o que... Fica depois de Medicilândia, né? Depois de Medicilândia. Entre Medicilândia e Altamira. Altamira, exatamente. Na realidade, a medicina, naquela época nossa, a gente anestesiava e operava, né? Então, tinha que fazer tudo, praticamente. Então, assim, nos meus 6 anos de medicina, eu me preparei para isso, porque eu sabia que eu ia para o interior. Então, assim, eu fazia tanto a ortopedia como a obstetrícia, porque eu acompanhei 1 ano o obstetra, eu acompanhei o cirurgião geral do pronto-socorro durante 3 anos. Eu, no 4º ano, já operava, fazia hérnia, por exemplo. Que até porque, às vezes, é o único médico que está ali, né? Tinha que fazer alguma coisa. Era um pouco, né? A gente tinha que saber um pouco de cada coisa, tinha que resolver, né? Ou tentar resolver, pelo menos. Então, assim, isso cansa, né? Então, como eu encontrei em 2002, a gente começou a se firmar mais nesse segmento, já com uma loja de carros. Aí, em 2004, veio a primeira concessionária em Altamira. Mitsubishi, né? Mitsubishi já. Aí eu disse, não, acho que agora... Aí, em dezembro de 2004, eu fui embora para Belém. Em 2005, eu morei em Belém. Aí foi o tempo, eu disse, eu vou dar um tempo agora da medicina, bora ver, né? E aí, acabou que a gente veio Santarém, abriu Santarém também. Aí, logo depois, veio Kia, em Belém. Aí eu digo, não dá para fazer mais medicina, aí eu resolvi... né, dedicar mesmo aos negócios. Né? Mas confesso que de vez em quando dá uma saudadezinha do centro cirúrgico, né, da emergência. Eu nunca gostei muito do consultório, eu gostava da emergência, né? Eu fiquei 5 anos no pronto-socorro de Belém, da 14 de março. Eu ficava das 7 da manhã do domingo às 7 da manhã de segunda-feira. Então você imagina... o que eu vi naquele pronto-socorro. Eu sou de lá de Belém, aquele pronto-socorro sempre foi muito lotado. Muito bom. Aniversário de Belém, né? Hoje é aniversário de Belém. Hoje é aniversário de Belém. Legal. E aí, Vanderlei, como é que está hoje o negócio? Como é que está o Vanderlei empresário? Como é que estão as empresas? Quais são as suas empresas que você está atuando hoje? A gente está no segmento automotivo, né, em Santarém desde 2006, né? Em 2020 com a Mitsubishi. Veio primeiro Altamira. Primeiro Altamira em 2004, 2006 a gente abriu Santarém. Segunda unidade, mas aqui já. Primeiro daqui. Nesse intervalo aí nós tivemos Kia, né? Eu lembro da Kia. Tivemos Kia em Belém, Santarém, Altamira. A Kia depois teve dificuldade com aquela taxação do IPI na época da Dilma, né? Os preços ficaram fora do mercado e acabou que fechou, né, muitas concessionárias no Brasil. Já tinha até saído da Kia na época, mas a Kia reduziu muito o volume de vendas. E a gente estava com... Aí pegamos Suzuki, né, também, acho que em 2014, 15. A Suzuki também
teve dificuldade com o produto, reduziu a operação dela praticamente a sul e sudeste, então fechou o norte, nordeste inteiro. A gente continua com a operação de Suzuki em manutenção, então assim, nós temos hoje ainda peças Suzuki, a gente faz as revisões dos carros Suzuki na Mitsubishi, a gente dá garantia dos carros Suzuki, mas a gente não comercializa mais os produtos. E em 2020, né, na pandemia, No meio da pandemia, a gente foi nomeado concessionário Volkswagen, e junto com a Volkswagen veio a Caoa Chery, e a gente inaugurou as duas praticamente, a Mitsubishi, a Volkswagen em 30 de novembro e a Caoa em dezembro. Era bem próximo. Foi até interessante a Volkswagen, porque assim, eu participei de toda a reforma, né? É um processo, né, bastante trabalhoso, Sim. Com identificação, com treinamento, com produto, com documentação, e reforma, construção, e eu passei toda esse ano de 2020, 9 meses mais ou menos de obra, né, da Volkswagen. Marcamos a inauguração para o domingo, que era uma inauguração no domingo, para a imprensa, né? E na segunda-feira a gente abria para o público. Então, sábado, sexta-feira começaram a chegar os meus sócios, a família chegava no sábado. Na sexta-feira eu fui diagnosticado com Covid. Nossa, né? 2020. 2020. Nossa. Bem na inauguração, no domingo, que era inauguração só para família e imprensa, a gente cancelou tudo, né? O coquetel. Eu fui lá tirar uma foto só para os sócios estavam aqui, para os funcionários. Não fui mais para a empresa. Segunda-feira, só a equipe ficou, né? Já se recolheu para a quarentena. No sábado seguinte, eu estava voando de UTI no ar para São Paulo. Nossa, caramba, passou mal mesmo? Fiquei, passei 5 dias na UTI em São Paulo. Voltei à atividade 1 mês depois, praticamente, 40 dias depois. Por isso que eu digo que ontem eu até li o vídeo, até num podcast, alguém comentando que plano é ilusão. Você fazer planos é a maior ilusão da sua vida. Trabalhe esse momento aqui, porque... A vida é um momento, né? Viver aquele momento. Os planos pertencem a Deus. Então, o que vai acontecer daqui a 10 minutos não depende mais de ti. Né? Nossa, então, é forte, porque eu acho que a gente também não pode viver, né, só o presente, né? Mas a gente não pode ficar nem preso ao passado e nem vivendo só o futuro. Exatamente. O importante é isso aqui. Ele falou da pandemia, né? 2020. Como é que foi? Você falou dessa questão, a doença chegou, né, ninguém conhecia, né? E você foi acometido assim, e chegou a pensar o pior em algum momento assim da sua vida, quando teve isso? Não, tu sabes que eu não pensei em morrer. Quando eu voei, não fui entubado, né? E como eu conheço da medicina também, eu fui com oxigênio. A minha preocupação era isolamento, né? Era chegar lá, eu conheço UTI, era ficar numa UTI, sem contato com a família, sem contato com ninguém, sem poder pedir, reclamar, falar, conversar, né? Se acontecesse alguma coisa. Mas, assim, foi tranquilo, porque quando eu cheguei, eu fui para a UTI, e a UTI, eu fiquei só, né? Acho que era tanto paciente que já estavam usando apartamentos, montavam a UTI num apartamento. Então eu fiquei com um banheiro para mim, com uma televisão. Como eu estava sozinho, me deixaram o celular, e também o fato de ser médico, né? Eu estava consciente, né? A saturação não estava tão ruim. Então isso me deu uma
E aí, acabou, eu fiquei... Eu lembro que no primeiro dia, eu liguei a televisão, notícia que eu assisti, morreu um ator com 57 anos, a idade que eu tinha, um ator até da Globo, que morreu naquele dia. Mas assim, isso não me abalou, Sim, né? sim. É. Porque eu estava... E muita confiança em Deus, né? Sim, Então, Sim. Nessa hora aí, quem tem fé, né, quem realmente acredita, tem uma religião que pratica, é algo que serve muito de consolo. Mas aí a família ficou um pouco abalada. Sim, é natural, Fica, né? normal. Natural. Né? E Aí eu tenho uma filha médica. Assim, eu fui muito mais, porque tu imagina, a família e filha, sobrinho, irmã, e aí é uma pressão, né? Tanto é que assim, eu cheguei em São Paulo, não foi mudado absolutamente nada do que eu estava fazendo aqui. Se mantiveram tudo. Eu só participei de uma experiência com uma droga que eles estavam, né, em experiência na época. Doutor, se o senhor quer participar? Bora participar. Eu nem sei se eu usei a medicação ou se eu usei o placebo. Né? Mas participei, né? Acho que a grande vantagem que eu percebi era a rapidez que a gente tinha no resultado dos exames. Eu fazia 5 horas da manhã, 7 da manhã, a gente tinha tudo em mãos aqui para saber como é que você estava. Aqui a gente tinha alguns exames aqui em Santarém que a gente tinha que mandar para fora. Demorava. Então você ficava nessa insegurança, como é que está dedímero, como é que está tal Até coisa. porque se demorar muito, no outro 2, 3 dias já pode ter piorado. Era uma doença desconhecida, né? Era uma doença desconhecida, né? Todo mundo dando opinião. Então, assim, a gente viveu um momento realmente muito complicado. Né? E a gente não está livre ainda, né? Você vê a China, como é que está aí agora, né? A gente não tem muita informação, mas a pouca informação de que nós temos, né? De que o negócio não está legal lá, né? E os negócios, como é que vocês conseguiram? Muitas empresas fecharam, né? O Pires sempre diz Jonas, muitas empresas fecharam na época da pandemia, mas ele cita também que eram um negócios que estavam balançando. Geralmente aquelas empresas que estavam sólidas, realmente, com um planejamento estratégico, mais com um caixa, de repente, alguma coisa assim, elas conseguiram se manter. Como é que o grupo, como é que vocês conseguiram se virar na pandemia? Primeiro, assim, eu acho que aqui a gente, o Nélio, acho que talvez por ser médico também, ele conseguiu conduzir, né, melhor, ele reuniu com algumas pessoas, né, e ele conseguiu conduzir. A gente fechou pouco tempo aqui em Santarém, fechando, né? Sim. Assim, fora aquelas que eram proibidas nacionalmente, né? Infelizmente. Esses sofreram bastante. Como nós tínhamos um serviço que é considerado essencial, que é o serviço da oficina, né? A gente conseguiu, né, se manter, né, o carro fazia um atendimento remoto, né, o carro zero é muito mais fácil, porque sabe que o carro é novo. Então, lógico que a gente sofreu, diminuiu muito o movimento, mas a gente não parou 100%, né? Então a gente conseguiu atravessar sem grandes sequelas, né, esse momento. É legal que eu conversar com o Vanderlei aqui em make-off, né, antes de começar aqui o episódio, e a gente estava realmente falando sobre isso, voltando de pandemia agora, e comentávamos que um dos ramos aí que mais cresceu realmente na época da pandemia foi quem trabalha com internet, né? É um ramo que as pessoas desenvolveram muito, quem estava ali em casa, quem não estava conseguindo ir trabalhar, e aí acabou surgindo alguns aplicativos, algumas plataformas, e dava para tirar uma renda extra. E hoje essa renda extra já faz parte não só de uma renda extra, já é o salário da pessoa. Delivery não era muito comum em Santarém, não era tão comum agora também. Hoje ele explodiu, assim, né? Depois na época da pandemia explodiu e entrou assim em todos os segmentos, né? Todos os segmentos. Olha, hoje 90% das nossas reuniões com montadoras é tudo pela internet. Tudo online, né? Tudo online. Antigamente tinha que viajar, né? Até lançamento de produto hoje já é feito online. Feito online. Você põe uma TV dessa numa mesa e reúne. Hoje na Volks nós temos um sistema, me foge o nome agora, que você tem um óculos lá, né, 3D, é como se você estivesse dentro do carro, você vê o carro como se estivesse aqui
ao vivo, só não sente o cheiro. Uhum. Mas depois de inventar a moda, você sentiu o cheirinho do carro novo, né? Do jeito que tudo na mão dele vira negócio. Verdade. Mas assim, eu estava dizendo que esse é um mercado que eu acho que ninguém segura mais. E eu tenho falado com a minha equipe muito sobre isso. Se você ter uma ideia, eu lembro que há 20 anos atrás, eu sempre gostei, eu ia passear, ia para Belém, a gente ia passear em concessionária. A gente queria ver os carros, olhar. Eu gostava, né? Então eu ia visitar as concessionárias em Belém. Altamira não tinha praticamente nada. Hoje em dia, o cara vai na concessionária, ele já olhou todos os modelos, já comparou o preço, já viu o que o carro tem, o que é que não tem. Exato. Ele vai lá para tentar fechar negócio. Exato. Fluxo de loja hoje reduziu 70%. Você não tem mais aquele negócio de estar... Então, hoje, a relação com o cliente é através de lead. Né? Online, né? É internet, é mídia social, é WhatsApp, é Instagram, é YouTube, é por aí. Aqui a gente liga, a menor coisa, eu fui comprar um fone, eu queria comprar um fone outro dia, aí eu fiz contato, ele disse, olha, a gente tem o preço esse, paga em tantas vezes, a gente manda deixar em 10 minutos tá aí. Onde é o seu ponto comercial? Eu dei, em 10 minutos tá aí. Sabe Pronto, qual é? Comprei o produto assim, e o preço não faz é o mesmo do que ir lá e comprar, entendeu? Então as empresas que não conseguirem se adequar a esse momento da economia vão ficar para A maior trás. botadora do mundo é a Tesla. Sabe quantas concessionárias ela tem? Nenhuma. A Volkswagen na Alemanha está começando a trabalhar essa possibilidade de você fazer toda a negociação, comprar o carro online. Investir em tecnologia, né? Antigamente, você montava uma concessionária, você tinha que ter um espaço imenso. Tinha que colocar um carro de cada modelo. Hoje em dia, um showroom da Volkswagen é 240 metros. Porque não há mais necessidade de você ter, né, aquela coisa gigantesca, né, cara, né, pesada para o concessionário. E isso acaba refletindo também no preço, né? Ou não? Eu não, acho que sim. Sim, né? Sim. Mais colaboradores, mais espaço, mais aluguel, mais ar-condicionado, né? Com certeza. Então, na hora que você enxuga, na hora que você compartilha hoje, por exemplo, você vê, eu estou num espaço ali com 3 concessionárias. Hoje, por exemplo, está se juntando as Joy Ventures agora, Stellantis agora. Está juntou já, né? Então, assim, tu pega, tem Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën. O cara está colocando as 4 marcas num espaço só. Aí ele coloca 4 showroom e uma oficina atrás. Aí a mesma oficina atende todo Atende as mundo. 4, porque a marca... Hoje a marca, na realidade, é Stellantis. A marca é uma só, né? Então, Volkswagen, Audi, né, Toyota, Lexus, todas estão fazendo isso para otimizar, para reduzir custo, né? Para eles e para a gente também. Então, esse é o futuro do mercado. Fora que o negócio vai ser... Os carros estão cada vez mais automatizados, né? Você citou a Tesla, por exemplo. O carro dirige sozinho, faz tudo sozinho. Sim. Basicamente, a pessoa está ali só para ser conduzida mesmo para outro espaço. E os carros elétricos, né, que agora já caminha mais para esse momento aí, né? Como é que está essa questão? Eu acho que assim, o primeiro momento nosso aqui no Brasil é o carro híbrido, né? É o carro elétrico e a combustão, né? O carro elétrico eu acho que é um pouquinho mais para frente, apesar de foi o segmento que mais cresceu no Brasil, foi a venda de carro elétrico, tá? Mas o uso ainda é um pouco restrito, principalmente na nossa região. Verdade. No sul a gente já está tendo posto de abastecimento, né? E o shopping já chega, já pluga, tem postos agora da Shell exclusivo para carro elétrico. Mas eu acho que o país é continental, é muito grande, então a gente vai passar por esse momento do híbrido, mas eu acho que é o futuro, principalmente para a gente. As pessoas têm alguma restrição ao elétrico, porque o elétrico vai consumir energia, né? A vantagem nossa é que a nossa energia, a maioria é limpa, diferente, por exemplo, da Europa, né? Que ainda faz uma energia,
né? Que queima, né? Você fala dessa freada, digamos assim, ainda nesse consumo, nesse mercado, devido a abastecimento, a pontos de abastecimento do carro elétrico. Sim, sim. Porque você imagina um carro elétrico. Eu até tenho um, estou usando um. Minha esposa está usando um carro elétrico. A autonomia desse carro elétrico é 200 km, 240 km. Aqui para Terra do Chão é 35. Não, vai e volta. Vai e volta. Né? Mas você quer ir em Itaituba, por exemplo, aí você pode ter dificuldade de não chegar lá, né? Verdade. Não chega lá, entendeu? Então, teria que ter Aí tem que parar. Aí para você parar, você abastece numa tomada normal, 220. Mas para você carregar a bateria toda, você vai passar 11 horas. Então, inviabiliza, né? Entendeu? O cara não chega lá em 20 minutos, vai abastecer. Não, entendeu? Então, inviabiliza. Entendi. Então, é um carro para uso urbano, né? Cidade grande, que você se locomove, né? Eu moro no condomínio, então assim, leva a criança de manhã na escola, vai buscar, leva para o inglês, leva para o vôlei, leva... Então esse movimento do vai e vem aqui, ele faz tranquilo. Perfeito, né? Chegou à noite, pluga na garagem, de manhã está carregadinho. Né? Isso é bem diferente, né? O mercado está atualizando e as coisas estão mudando. Gera um pouco de preocupação a questão de, como tu falou, Vanderlei, das empresas elas estarem ficando mais automatizadas e estarem diminuindo também, consequentemente, o número de colaboradores. Porque o Jonas comentou isso, às vezes a gente até lê tanto sobre o produto que a gente chega lá para questionar com o vendedor. Então, às vezes, até a opção do vendedor ali, como uma pessoa física, que tem que estar ali todo dia e que, enfim, tem que pagar tributos e tal para o colaborador, está deixando um pouco de lado, né? Então, estão surgindo novas ações aí dentro do mercado para fazer essa substituição de um colaborador físico. Tem muitas empresas antes que funcionavam de maneira comercial física que hoje estão atendendo só por telefone, ou só através de e-mail, ou através de alguma plataforma online. E as vendas, elas estão caminhando muito por aí, né? Muito através da internet. Então, assim, dentro do segmento da venda de carros, há uma forma de fazer com que haja um meio campo por esses dois lados, tanto para o vendedor que quer continuar, quanto para o empresário. Tu acabaste respondendo, porque a gente até pode diminuir o vendedor, né? Mas você vai ter que contratar um perseguidor, que a gente fala, é um termo que você usa até. Tu tem 200 leads, tu tem que ter uma pessoa frequentemente aquecendo essa lista. Sim. Entendeu? Perguntando se o cliente comprou. Não, eu estou pensando, daqui a 15 dias você tem que ter... Não dá para o vendedor, porque o vendedor, imagina, ele tem que atender o cliente que chega no showroom, né? Eu tenho que ter lá uma fileira de vendedores, mas eu tenho que ter um vendedor. Então, eu tinha 4 vendedores, eu tiro 2 vendedores para ficar fazendo só isso. Eu tenho que ter uma pessoa para trabalhar só a parte digital, que é fundamental na empresa hoje. Eu tenho marketing digital, assim como tem o vigia, barato, como tem o gerente, tem que ter o digital. Não vive mais sem isso, né? Então, a gente tira de um lado e tem que contratar de outro. Eu acho que em relação a emprego, né, o que as pessoas precisam hoje é se prepararem. Hoje, aquele cara que chega, que você faz? Faz tudo, doutor. Esse está desempregado. Entendeu? Você tem que ter, e eu acho que um segmento que hoje tem demanda é esse segmento da digitalização. Do marketing digital, né? Porque a gente vai crescer, a gente já hoje precisa, e a gente vai crescer mais ainda nesse segmento, porque o mercado tende para isso aí. Eu sou publicitário de formação. Lá na empresa, já fizeram ou fazem assim, venda 100% online. O cara já conhece o carro, já viu, já estudou e faz contato pelo próprio WhatsApp, pelo celular. Vocês fazem? Já fizeram? Já tem? Hoje é plenamente, isso é uma realidade. Então, né? Sim. A gente, até carro usado você faz a venda online. O cliente nem vai lá. Nem vai lá. Você manda as fotos do carro, nós temos carros já anunciados. E como você é uma concessionária, isso dá uma credibilidade, principalmente para um cliente de fora. Olha, nós vendemos um carro agora, um cliente de Santa Catarina.
É assim, é um carro O específico. concorrente aí não está mais do lado, né, mano? Agora é no mundo, No né? mundo, Pela internet, né? Você vendeu um carro daqui para lá. Para lá. Um Gol, é a última edição do Gol, o cliente lá não tinha, ele ligou aqui e comprou o carro aqui. Telefone, WhatsApp, entendeu? Legal, Pagou, É diferente. né? Diferente. E o Tudo é seu- mais rápido, né? O banco. Sim, né? nossa, Tudo, hoje tudo, transferência, Não, é tudo tudo, muito tudo, simultâneo, né? É Pix, simultâneo. então, foi muito uma. É, O Pix foi um negócio É, assim, sim, outro. fantástico, Absurdo. Fantástico. Ajuda muito. Ajudou muito. Mas ele você sempre teve no ramo de automóveis, né? Mas veio assim essa paixão, ela foi aparecendo. Como é que são 3 concessionárias, né? 3, 3, né? Além do mercado também imobiliário. Sim, Antes sim. de falar de imobiliário, como é que foi essa questão a sua atração assim pela venda de carro? Deixa eu te contar que é interessante porque um amigo meu, amigo de adolescência em Altamira, estava indo embora, a mãe dele adoeceu e ele disse, Vanderlei, cara, eu tô indo embora, vou embora para Goiânia e o negócio precisava te vender. Mas por que vender para mim, né? Eu sou médico, cara, que nem vendeu um lava-jato. E Não era de carro, mas lavava carro. era para lavar carro. E aí começou, porque o que aconteceu? Eu comprei o lava-jato, né? Porque eu já gostava de carro, não de comercializar, eu gostava de carro. Cuidava dos meus carros, gostava de equipar, né? Eu lavava meus carros na época. Aí eu comprei o lava-jato, porque assim, me encantou isso que eu falo. O lava-jato não era rampa, era macaco hidráulico. Tu botava o carro ali, subia hidráulico, lavava o carro. Tinha 3 macacos hidráulicos, um para caminhão para lavar. E isso me fez querer comprar o lava-jato. Comprei o lava-jato. Aí eu lavando o carro, ia para lá depois do hospital, eu percebi que chegava um carro lá com o farol quebrado. Eu disse, cara, podia ter um espaço aqui, botei uma loja de acessórios. Aí, loja de acessórios, o cara ficava lá esperando montar acessório ou lavar o carro, sem fazer nada. Aí eu tinha um espaço em cima, botei uns 4 sinucão, um barzinho, um lanchonete, e criei já uma empresa com, né? Cresceu muito. E aí, locadora, no mesmo espaço. Apareceu a oportunidade nessa relação de carro, para alocar carro. Aí eu comecei a botar uns carrinhos pequenos para alocar. Aí da locadora veio os seminovos, né? Aí os seminovos... Foi uma escada, uma né? escadinha. Mas começou com a Lava Jato. Então assim, foi por acaso. Eu não fui atrás... Pensar, né? vou botar uma Não, venda de carro. não planejei, né? Veio o cara me ofereceu. Como foi o segmento imobiliário? Pois é, isso agora vocês estão, né? Desde 2016 nós né? começamos, Mercado né? imobiliário. Comecei com meu sogro. Comprei um terreno, meu sogro gosta de construir. Aí pegamos uma pessoa, mestre de obra, fizemos um projeto e começamos. E aí o papai também era mestre de obra, né? E aí eu gostei. Aí as coisas E vão aí aparecendo, você vai foi transformando. aparecendo e foi. E aí, engraçado que em 2016 nós tivemos uma crise no setor automotivo. Fecharam no Brasil mais de 2.000 concessionárias nesse ano. Foi muito ruim. E aí eu tinha começado, e geralmente o segmento imobiliário também sofre nessas crises, né? Que é um bem durável, então... Mas eu tinha ido para um segmento de casas que não tinham aqui para vender. As pessoas faziam geralmente aquelas casas mais, né, populares, né, para financiar a caixa. E eu fui para um segmento, uma casa acima desse padrão, né? 3 suítes, 2 pavimentos e tal, que não tinha. E eu comecei a vender, fazendo e vendendo. Eu digo, esse mercado está carente em Santarém. Aí foi quando apareceu o condomínio atrás do shopping, Royal Ville, né? Uhum. E a gente começou a fazer. Aí a gente já aumentou o padrão ainda, né? Porque lá no shopping já no Royal Ville já é uma casa. Já era bom, mas levou, a gente, né? Aí nós montamos a incorporadora em 2016, que é um sócio também da Delta, e a gente está no segmento aí.
E assim, não é uma coisa, um segmento para a gente importante, né? Porque a gente não constrói muito, né? Mas é um segmento que também nos dá prazer, porque a gente tem construído relações muito boas, de amizades, Legal, né? com os nossos clientes, porque são clientes também diferenciados, né, da nossa relação, muitas vezes. Então, é um segmento que dá muito prazer. E assim, a gente não se envolve no processo, né? Então, a gente hoje trabalha com o Mitsu, né, que é a construtora, a Honda, e nós temos uma arquiteta que acompanha a obra com o engenheiro, e a gente vai passear, né? E às vezes entregar, né, o verdade, cliente. Mas Mas realizaram não se vários envolve na sonhos aí. compra, né? Não. E assim, e o sonho da casa própria é o primeiro sonho, né, do lógico. brasileiro, né? O Vanderlei falando aí, tanto na área dos automóveis quanto na área imobiliária, e pode parecer simples, mas assim, foi uma visão que eu tô tendo, que apesar das oportunidades surgirem, quando elas surgem, tu tem coragem para pegar e fazer aquilo se tornar real, e não só isso. À medida que vão aparecendo as situações, tu vai adaptando, como do Lava Jato. E isso é algo que pode parecer simples, mas não é não. Então, assim, não só a coragem de começar um negócio ali, pô, tu era da área da medicina, e aí quiseram te vender um lava-jato. As probabilidades são bem baixas de um médico aceitar um negócio assim, que é muito diferente. E mesmo assim tu aceitou. Então tu viu ali que as lâmpadas dos automóveis eram quebradas e tu já foi montando um novo negócio e já cresceu. Então, assim, é muito diferente, apesar de ser simples, aparentemente, mas é muito diferente. E eu acho que isso é uma filosofia de vida, né? Ter coragem realmente. Já que eu digo para meus colaboradores que a gente conhece os verdadeiros empreendedores nas dificuldades, nas crises. É muito bom trabalhar né, pegar um negócio pronto, né, próspero, né, rentável. Agora, você pegar um negócio e começar a transformar isso em algo rentável. Saindo nada, né? E transformar. Mas eu particularmente gosto desses desafios porque eu acho que isso estimula a gente, né? Quando a coisa está muito... A gente acaba se acomodando. Eu ouvi uma coisa hoje interessante que... não lembro quem falou e aonde falou, mas eu ouvi ele dizendo o seguinte: pela primeira vez na humanidade, a geração mais jovem hoje é menos inteligente do que a mais antiga. Sempre na história da humanidade, a geração mais jovem era mais inteligente do que a geração... Estava tendo mais oportunidade. Né? Era mais inteligente do que a geração mais antiga. Sim. E ele diz por quê? Ele diz porque a geração hoje só recebe. Você vê um jovem hoje, ele fala de 200 assuntos contigo, mas pede para ele criar, pede para ele inventar, pede para ele transformar alguma coisa, aí ele não tem essa capacidade. Então ele não cria, ele não inventa. Pega um garoto de 19 anos, né, de uma família... Eu até tenho um enteado, eu até brinquei com a minha esposa e falei, disse, vamos fazer um teste com ele. Inteligentíssimo, tu pode puxar o assunto que você quiser, da guerra da Ucrânia, a Covid não sei aonde, a política internacional, a economia, fala contigo sobre tudo. Agora, diz assim, bora acender um fogo aqui da churrasqueira, ele vai demorar para... Você entendeu? Então, assim, a gente, como não tinha muito essa informação, eu assisti uma pregação de um pastor que dizia que hoje, uma criança de 9 anos, ela tem mais informação do que Nero tinha. Verdade. Imperador romano. Então, inclusive isso tem, não é só benéfico, né? Isso até tem algumas doenças catalogadas já, né? Síndrome do pensamento acelerado, em função disso. Ele até compara, hoje ninguém mais lê a revista, a gente só lê a manchete. Isso porque é muita informação, né?
Hoje a informação ela tem que ser bem reduzida, bem específica. Senão não adianta, você não vai receber. Que no marketing a gente chama de minimalismo, as informações. Né? Antigamente não, antigamente como você não tinha, só tinha o jornal para ler. Então você pegava o jornal, lia todinho. O cara esperava, né? Essa semana vai ter a coluna do fulano. As pessoas, sim, hoje para em ler dia tudo. Não tem bem mais diferente. Né? Eu não sei se Martelino, por que antigamente a informação era mais difícil da gente conseguir. Se a gente ia atrás da informação, a gente tinha que ir atrás da informação. Eu lembro que eu morava em Belém, eu sou de Belém, né? Estou aqui há 17 anos em Santarém, 18 anos em Santarém. E família muito humilde, assim, a gente ia para o Centur, eu ia andando do Guamá para o Centur, da biblioteca. Não dava para pagar o ônibus, eu tinha que ir andando. Então, assim, lá tinha uma biblioteca, acho que ainda tem a biblioteca, uma biblioteca gigantesca. Grande. Eu aprendi muita coisa ali. Hoje em dia ninguém vai mais, né? O cara vai pro celular. Sim. Google hoje. Então, assim, eu não sei se essa facilidade com que a informação chega, talvez, seja um pouco de resposta, porque isso aí que ela colocou. Tem a vantagem de você ser bem informado, mas tem a desvantagem de tirar o teu tempo de criação, o teu tempo de transformação, porque hoje as coisas estão muito prontas, né? A informação vem pronta, o negócio vem pronto, né? E antigamente não. Esforçar, né? Antigamente a gente tinha que suar virar, né? E aí isso já criar, transformar. Isso já tem outras doenças, né? Tu tava falando que na tua infância de tu ficar sozinho ali no comércio de manhã, hoje dificilmente tu vê um jovem ficando sozinho mais de 2 horas. É quase que impossível. Eu saí, naquela época não tinha computador, então eu, como meu papai deu um comércio grande, eu ia de férias para Altamira, eu estava em Belém e ia de férias, fazendo medicina. E papai, assim, não tinha noção, eu já estava em Belém, capital, então eu ia no supermercado, então se tinha os departamentos separados. Papai era bolacha misturada com sabão, com um comércio de interiorzinho, né? Funcionava, né? Era, né? Aí eu chegava, colocava tudo no chão, eu contava, anotava no caderninho quantas caixas de sabão em pó tinha aqui. Aí arrumava que era de limpeza de um lado, que era de corredor. Aí organizava o comércio todinho para ele. Ia lá atrás no depósito, conferia, papai, o senhor tem X no seu estoque. Fazia um inventário total do comércio. Porque isso, para a gente, era ocupação. Entendeu? Era ocupação. Hoje, se você quiser, você fica o dia inteiro aqui recebendo informação. E aí você perde um pouquinho dessa capacidade de criar, de transformar, que é importante. Com certeza. E que também traz inteligência para a gente. Legal. E isso... Como é que está a geração de emprego hoje no grupo? Vocês trabalham mais a geração de emprego, né? Sabe que eu digo que o empreendedor é o cara mais corajoso que tem, né? Porque a gente monta um negócio, se der errado, né? Ontem eu falei sobre isso aqui, né? Se der errado, que é prejuízo, né? Primeira reunião do ano, né? Principalmente no momento em que a gente, apesar de ter feito agora, recente, nós estamos fazendo 2 investimentos, fizemos um grande agora em Santarém, que eu acho que vocês viram já, que foi a reforma, né, para o padrão atual da Mitsubishi. Sim. Então, tanto externamente como internamente, a concessionária ficou muito bonita. E iniciamos a construção também da concessionária nova em Altamira, Mitsubishi. Então, nós continuamos acreditando no país que eu vivo, mas a gente vive um momento de insegurança, né? E eu reuni a minha equipe no início do ano e disse, olha, eu faço tudo antes de demitir. Então, eu vou ajustar, né, para que a gente não precise, porque eu imagino a dificuldade que é para você que vive do seu emprego, no momento de crise, perder o emprego. Porque no momento em que tem oferta muito grande, é uma coisa. Agora, no momento que você perde o emprego e você pensa, eu vou ter dificuldade de conseguir outro, é muito difícil. Então, assim, a gente não está pensando nisso, né? A gente está com uma equipe enxuta, né? Preparada. A gente, inclusive, está fazendo uma ampliação atrás
Nós estamos hoje, inclusive contratamos bastante gente, mas é uma empresa terceirizada, né? Nós temos um serviço hoje de funilaria e pintura, que é um dos melhores de Santarém, e embelezamento veicular, né? Com uma equipe extremamente preparada, e é um serviço multimarcas. A gente não atende só as nossas marcas. Sim, sim. Então a gente atende o carro importado, o carro nacional de qualquer marca, tanto no embelezamento como na funilaria e pintura. Então eu acredito que lá a gente deve ter crescido uns 60% a 70% em termos de contratação. A gente trabalhava com 4, 5 pessoas, 6 pessoas no máximo. Eu acho que hoje lá deve ter umas 20 pessoas trabalhando já, só nessa área de funilaria e pintura. Quando a gente fala de grupo todo, assim, né? As concessionárias, a parte de imobiliária, essa coisa, dá em torno de quantos empregos diretos e indiretos na sua imaginação? Assim? Acho que 120, mais ou menos. 120 empregos Diretos e indiretos. Bastante emprego, bastante coisa. Acho até que aumentou agora com a Brit lá, né? E quando a gente multiplica isso por famílias, né? Sim, então são muitas famílias. Sim. Esse espaço nosso aqui, Vanderlei, é muito para a gente contar essas histórias igual a sua, né, Vanderlei? Sem dúvida. Mateus, para a gente inspirar outras pessoas, porque às vezes o sucesso, o outro pensa que quando vem um sucesso, o fulano tem muita sorte, tudo que ele faz vai dar, deu certo, eu vou fazer também. Mas não tudo prontinho. Tudo prontinho, né? Sabe qual a fórmula recebi tudo pronto. Bem diferente. Mas, como o Jonas falou, a gente gosta de imaginar que isso aqui não é só um momento, claro, de lazer, de conversa, mas é um momento de inspiração também. É um momento de a gente contar boas histórias de pessoas que batalharam muito como você, e de inspirar tantas e tantas outras pessoas que estão aí na batalha até hoje, né? A gente não fala só de pessoas jovens. Tem, gente aí de 40, 50, 60 anos está batalhando empreendedorismo para dar certo. E a ideia do Vodcast foi exatamente isso, trazer um momento legal aqui de interação para inspirar outras pessoas e fazer com que não haja uma fórmula, mas com que haja uma coragem e com que haja um exemplo a ser seguido. Minha ideia é de... Não sei se eu vou largar a medicina, mas é de fazer o negócio certo ali de empreendedorismo, de abrir concessionária e de proliferar boas histórias através da minha também, né? É isso. E para quem quer abrir o seu negócio, né? O que você diria? Está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, tá tão bacana se a gente fosse fazer isso. Ia ficar aqui, já todo. O que você diria para quem quer abrir o seu negócio? Uma dica, assim. Eu hoje sou um homem temente a Deus, e eu digo sempre que a gente pode até planejar, né? Mas o realizar vem de Deus. Eu primeiro indico um livro, né? Que é esse que eu citei para vocês, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Foco, perseverança, né, confiança, tem várias, são 25 leis. E ele relata todas as leis. Ele diz onde está na Bíblia, e aí ele descreve, né, a importância de você ter foco, a importância de você confiar, de você se preparar. Mas, assim, eu vou repetir o que eu disse aqui no início. Eu acho que a gente precisa gostar daquilo que a gente faz, a gente tem que ter prazer naquilo que a gente faz. Eu digo que eu saio de casa 8 horas da manhã, talvez pudesse chegar a 10, mas eu faço questão de estar às 8. Não é porque eu tenho que estar cumprindo horário, é porque eu gosto do local, do ambiente, da empresa, do negócio que eu opero. Eu gosto. Então você precisa gostar. Segundo, você tem que conhecer, precisa se preparar, né, para aquilo que você pretende fazer. Você quer ser médico, tem que ser um bom médico. Você quer ser empresário, você tem que se preparar. Hoje você tem... eu até assisti essa semana, umas 2 semanas atrás, uns economistas que vieram aqui, até no London, do Banco Alfa, do Banco XP. A gente, para construir uma casa, a gente não contrata um arquiteto, um engenheiro.
para cuidar do teu dinheiro, tu tem que ter uma pessoa que entenda. Tua empresa tem que se preparar para isso, tem que conhecer. Então, eu acho que a gente precisa gostar daquilo que a gente faz, conhecer aquilo que a gente faz e ter foco, sabe? Eu acho que não adianta querer abraçar o mundo. Eu acho que você pode, você tem que crescer com segurança, sabe? No tempo certo, sabe? Um degrau de cada vez. Acho que esse é o segredo. Não queira atropelar, não queira fazer de qualquer jeito, não queira fazer na marra, sem gostar, sem conhecer, porque chegou, né? Porque apareceu para você. Eu fiz muito isso lá atrás. Como a gente era, o cara está te oferecendo. Aí eu, tá vendo, moto, não sei o quê. Não, sabe? Você tem que gostar daquilo que você vai fazer, você tem que estar focado naquilo, né? E eu acho que esse é o segredo. Conhecer, gostar e ter foco. Maravilha. Que dicas, hein? Que dicas maravilhosas. Todo esse sucesso de vocês, a gente não teria como... Precisa registrar aqui, né? Vocês foram eleitos a empresa do ano, né? Fala um pouco desse momento na vida de vocês. Né? Tem uma sociedade lá também, tem os sócios, né? Muito importante. A gente agradeceu muito a ACES, depois de, acho que 16 anos em Santarém, né? A gente ser agraciado como empresa do ano. E assim, isso é um estímulo para a gente, né? Sempre é um estímulo para que a gente continue melhorando, né? Continue buscando. Hoje eu digo sempre para meus colaboradores, produto todo mundo tem e todo mundo está tentando fazer o melhor produto. O que vai fazer a diferença é o nosso atendimento. E eu até digo, né, para os nossos clientes que a diferença que nós temos em Santarém, no nosso segmento, é que você tem um dono que está dentro da concessionária todos os dias. Né? E isso, porque às vezes as pessoas acham, não, porque é o dono, você não fala com ele. Não, é acessível, porque o dono tem o poder de resolver coisas que às vezes o teu gerente não tem. Então, a gente tem buscado, né, constantemente essa melhoria, principalmente nessa relação com o nosso cliente. Porque eu acho que isso é que faz a diferença, eu acho que é em função disso, e é por isso que eu acho que nós recebemos, não porque tem empresas mais bonitas, prédios maiores, né? Eu acho que o mais importante hoje, o que pode fazer a diferença na empresa é a relação dela com o seu cliente. E é nisso que nós vamos buscar ficar cada vez melhor. Foi uma justa homenagem, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. A associação está de parabéns aí, né? E é uma escolha alto nível, top. Obrigado. Merecedora. Agradeço. Merecedora. Agradeço o reconhecimento. Dessa, né? Depois de uma história dessa, só agradecer, seguir os conselhos e bola pra frente. Aí o Vodcast trouxe mais uma história de empreendedorismo que deu muito certo. Mais uma história de vida, sobretudo, né, Jonas? Uma história de vida belíssima. Com certeza. De muitas escolhas, de grandes oportunidades e, acima de tudo, de muita fé, né? Fé em si mesmo, fé em Deus e fé de que tudo vai dar certo e como você falou, um degrau de cada vez. Quando eu fazia uma pesquisa breve, né, outro dia, eu estava assim, acho que foi no blog do Jéssica que eu encontrei, não sei o que, de lataria a vendedor de autopeça. Aí eu disse, mas que história é essa? Aí eu fui ler a matéria. Aí era o Vanderlei. Amigo, obrigado aí pela... A gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, tem seu negócio, mas tirou esse tempo. Obrigado vocês pelo convite, né? Desejo também sucesso, né? Creio que vocês também têm tudo para, né, crescer, porque estão fazendo algo que vocês gostam, estão focados no negócio de vocês, né? Estão fazendo com qualidade. Eu acho que esse é o segredo. Então, sucesso, muito obrigado pelo convite e estamos à disposição para trocar o carro, para... com certeza. Para novos podcasts também. Para novos podcasts. Certo, gente. Com certeza. Muito obrigado. Tá bom. Pessoal, esse é o Voxcast, né? Mais um episódio aqui com o Vanderlei. A gente fica muito feliz pela sua audiência. Até a próxima. Um forte abraço.